Por que não gravar agora, já que é o tempo que eu tenho? Olá, meu nome é Jonatas, está caindo uma chuva muito bonita aqui em Brasília e eu desejo que esse 2022 seja repleto de coisas boas. Eu mudei o formato dos vídeos para que eu possa ser mais periódico nas postagens, porque fazer um vídeo por um capítulo inteiro é muito difícil, porque o capítulo ele tem muitas informações e eu acabo pecando, se é que eu posso usar essa palavra, com vocês, contra vocês, principalmente ao simplificar demais alguns filósofos. Mesmo que o livro seja um livro de conteúdo para o ensino médio, ainda assim ele é uma base muito sólida para aquilo que você pode encontrar em textos de filosofia. Bora começar. Estamos no capítulo 11 capítulo 11 do livro Filosofando, da Maria Lúcia Rodaranha e da Maria Helena Pires Martins. O que o capítulo 11 já mostra para nós? A filosofia contemporânea. E eu preciso falar para vocês para que a gente comece a situar aqui. No vídeo passado a gente terminou a filosofia moderna e ela termina durante um período onde o romantismo está sendo influente entre os filósofos e os filósofos estão influenciando as correntes romantistas. Tanto é que se você pegar até mesmo livros do romantismo aqui do Brasil, que são aplicados em aulas de literatura, você vai ver muitas citações a filósofos. Os filósofos eles são influenciados pelo romantismo europeu, mas ainda assim esse romantismo é influenciado pela filosofia que vai surgindo ali. A partir do século XIX, meados do século XIX, nós podemos dizer que sim, o romantismo pavimentou a estrada para aquilo que dentro da filosofia contemporânea se chama crise da razão. Se nós temos, na filosofia medieval, o Deus cristão sendo aquele que está acima da filosofia, e na filosofia moderna, a razão, aquilo que está acima de Deus, aqui, na filosofia contemporânea, nós começamos a destruir a soberania da razão. Não porque a razão é uma coisa obsoleta, mas porque a razão iluminista do século XVIII era uma razão muito simplista. Então ela reduzia o ser humano a cálculos, a experimentos, a observações, que no fim das contas nem sempre explicavam de fato algumas questões que vão surgindo quando nós olhamos para o mundo. Uma coisa precisa ficar clara, para compreendermos, para analisarmos, nós precisamos simplificar. E se eu simplifico, aquilo que eu compreendo é, no mínimo, artificial. Entende? Experimentos artificializam a natureza. Se a natureza ela é um conjunto de transformações, de fluxos que acontecem o tempo todo, para eu compreender a natureza, eu preciso simplificá-la para que ela caiba na minha razão. A filosofia contemporânea vem como um contraponto a esse tipo de artificialização. Não, precisamos pensar o ser humano em sua totalidade, precisamos pensar no mundo em sua totalidade. É quase que um ponto de vista holístico. Então a filosofia contemporânea, ela traz a crise na razão, não porque a razão ela deixou de ser utilizada ou porque ela parou de ser algo importante. Assim como o fato de, no iluminismo, Deus ter sido tirado do centro e colocado a razão no centro, não significa que naquele momento as pessoas deixaram de ir à igreja, deixaram de adorar deuses, deixaram de ir às religiões. Até hoje as pessoas são religiosas, por que não seriam naquela época? A questão é que no iluminismo você tem muito mais uma influência de compreensões lógica-racionais, enquanto na filosofia contemporânea, a partir dessa pavimentação do movimento do romantismo, você tem muito mais a exaltação de categorias psicológicas. Esses três filósofos que vão ser usados aqui para mostrar um pouco isso do porquê que a razão entrou em crise, eles demonstram isso com muita facilidade, com muita propriedade, o quanto eles ressaltam a compreensão psicológica de mundo. Quem são esses três? Arthur Schopenhauer com sua filosofia pessimista, ou pelo menos lembrado como um pessimista. Søren Kierkegaard, precursor do existencialismo, e Friedrich Nietzsche, também um existencialista, mas de um ponto de vista muito diferente de Kierkegaard. Arthur Schopenhauer foi um cara que nasceu em Danzig, na Polônia. Atualmente se chama Gdansk. Eu não sei como é que se pronuncia. Gdansk. Danzig. Gdansk. Ele nasceu em 1788 e morreu em 1860. Ele viveu mais do que Søren Kierkegaard, apesar de Kierkegaard ser mais novo do que ele. Mas enfim, ele foi um cara que, se eu puder dizer assim, a filosofia dele se baseou primeiramente no Kant. Kant, apesar de ser um filósofo iluminista, ele influenciou muito os românticos. Por que ele influenciou os românticos? Porque Kant ele foi o primeiro a sistematizar um pensamento que compreende o mundo através de dois polos, em um fenômeno
e número. Você deve lembrar isso das aulas, ou das aulas em sala de aula, ou das aulas em sala de aula em sala de casa. Você deve lembrar disso porque Kant fala que aquilo que nós podemos conhecer são os fenômenos. A ciência se atém aos fenômenos, porque são as coisas que aparecem para nós. Se a ciência ela trabalha com observação, ela precisa observar aquilo que ela vê. E tudo que nós vemos, querendo ou não, passa pelo filtro da nossa razão, passa pelo filtro da nossa consciência. Nós temos um modo de nos relacionarmos com o mundo que produz um certo tipo de racionalidade. E essa racionalidade só consegue interpretar aquilo que aparece para ela, só consegue interpretar os fenômenos. Só que Kant diz que existem os números. E os números são as coisas em si, a realidade, digamos assim, aquilo que está por trás daquilo que a gente observa. Nós não temos acesso de fato às coisas em si. Nós temos acesso às coisas em relacionamento com o mundo. Mas o que é a coisa em si, a gente não tem. Eu já fiz essa viagem com vocês, caso você não lembre, vá no meu Instagram que tem lá pelo menos um corte a respeito disso, falando sobre copo, em cima, embaixo, enfim, você vai ver lá. O que nós temos que ter em mente quando nós olhamos para a filosofia de Arthur Schopenhauer e compreender que ele é alguém que bebe da fonte de Kant? E não só Arthur Schopenhauer, mas por que os românticos bebem da fonte de Kant? Porque Kant, ele, apesar de falar que a ciência precisa se ater somente àquilo que aparece, aquilo que é possível pensar, se nós podemos só conhecer aquilo que aparece para nós, aquilo que é a coisa em si, nós só podemos pensar, porque nós não temos acesso a isso. Por exemplo, alma, Deus, religião, Kant ele não destrói essas coisas, ele fala que essas coisas são necessárias para controles morais, éticos, cívicos, sociais. E esse controle moral e ético, cívico, social, ele vem a partir da possibilidade de você pensar sobre uma outra realidade. Então, eu não tenho acesso, digamos, a Deus, mas eu posso sim meditar em quem Deus é. Mesmo não sabendo quem ele é, mesmo não sabendo como ele é e não tendo acesso totalmente a ele. Porque se ele é uma coisa em si, eu não posso de fato estudá-lo, eu não posso vê-lo, eu não posso observá-lo, então eu não tenho um contato direto com ele. Isso é filosofia kantiana. E o que rola? Os românticos, eles às vezes se dedicaram muito à questão dos fenômenos. Se de fato eu só compreendo aquilo que aparece para mim, então existem outros filtros além da razão. E Arthur Schopenhauer ele vai falar disso. Não é a minha razão que estabelece o conhecimento, mas o sentimento que guia a minha razão para estabelecer o conhecimento. Esse sentimento ele chama de vontade. É aquilo que determina, digamos assim, a minha ação no mundo. A vontade ela sempre oscila entre dois polos, a discórdia e o sofrimento. A discórdia porque a vontade sempre está buscando ter mais vontade, então ela nunca está em acordo com ela mesma, ao mesmo tempo que o sofrimento ele é um resultado próprio da vontade, porque a vontade nunca é saciada. Você vai dizer, mas que desgrama de filosofia é essa? É muito triste. Sim, de fato é triste. Porém, não significa que Schopenhauer não pensou em momentos de, digamos assim, satisfação e prazer. Por exemplo, o fato da vontade oscilar entre discórdia e sofrimento significa que em algum momento, com esse movimento pendular, em algum momento ela passa pelo centro. Mesmo que seja um centro rápido, ela passa no ponto de equilíbrio. Ou seja, existe um momento entre essa oscilação da vontade onde você está satisfeito. Outro ponto, pensa em uma estética que alcança a coisa em si. Onde a nossa razão não alcança, onde nós não conseguimos enxergar, eu não consigo ver Deus, eu não consigo observar Deus, a arte consegue me mostrar. Como se a intuição artística comunicasse aquilo que o nosso intelecto não consegue penetrar. Se você pensar em uma música bonita que você escuta e você sente assim, tipo, cara, que emoção forte. Essa emoção forte é algo que seu intelecto talvez não consiga compreender, mas a sua sensação é que você encontrou, digamos assim, um ambiente da plenitude, pelo menos naquilo. Assim como a ética dele envolve compreender as outras pessoas como outro eu. Todo mundo é como se fosse um outro eu. Eu olhando para as pessoas que estão no mundo, eu preciso agir de tal forma que diminua o sofrimento delas. Porque todo mundo está passando pelo pêndulo da discórdia e sofrimento. Agir eticamente envolve você diminuir o sofrimento dos outros. Você compreender que os outros estão no mesmo pêndulo que você também está. Mas você precisa agir de tal forma
que esse pêndulo para elas não seja tão desgastante. É bonito, cara, é bonito pensar nisso. Envolve toda uma questão de rigor ascético, envolve toda uma compreensão de filosofia oriental, é muito parecido com o budismo. Segundo filósofo, Søren Kierkegaard, filósofo precursor do existencialismo e, por incrível que pareça, ele era um cristão. Claro, ele, por vezes, na sua própria obra, ele não denunciava isso, ele não mostrava isso com tanta clareza, mas ele, em diferentes momentos da vida e de sua biografia, é demonstrado que ele era alguém muito preocupado com a teologia, principalmente a teologia cristã. Vamos primeiro falar de quando ele nasceu. Ele nasceu em 1813 e morreu em 1855. Ele morreu muito jovem. Morreu antes de Arthur Schopenhauer, né? Ele foi um pensador que se preocupou muito com o cristianismo. E principalmente com o cristianismo que aderiu ao iluminismo, que aderiu à compreensão racional das coisas. A filosofia hegeliana, por mais que seja uma filosofia romântica, ainda assim é uma filosofia que envolve a objetividade do ser humano. O que isso significa? Eu conceituo o mundo a partir de um progresso, de uma linha única de evolução, e nessa linha única de evolução eu reduzo todo o mundo a partir disso. Eu olho para o movimento de tríade, de dialética idealista de Hegel, o que eu vejo é um processo de compreensão do mundo a partir de uma simplificação das pessoas. Eu generalizo o mundo para tentar compreender ele. Kierkegaard era totalmente contrário a isso. Ele acreditava que a subjetividade era irredutível, o que fazia com que ele tentasse pensar, inclusive a fé cristã, como uma resposta individual. É aquilo que você precisa descobrir e não aquilo que eu tenho que te mostrar. Eu não preciso te provar nada. Deus não se prova, fé não se prova. O que eu faço é vivenciar essas coisas. Algo muito parecido com o que o próprio Kant às vezes dizia a respeito da fé. De você precisa abrir mão da razão para vivenciar a fé. Só que Kierkegaard, ele tem algumas exposições um pouco mais pesadas. Por quê? O fato dele reduzir tudo a uma subjetividade única é o que faz com que a realidade sempre apareça para nós como um paradoxo. Porque, como eu não consigo compreendê-la em sua totalidade sem generalizá-la, o fato de eu tentar compreendê-la ali, na minha própria experiência, faz com que tudo pareça paradoxal, tudo pareça contraditório. Não é que exista uma superação da contradição, a contradição é a vivência. Isso faz com que a gente seja sempre angustiado com os nossos atos de liberdade. Por quê? Porque liberdade pressupõe responsabilidade pelas nossas escolhas, mesmo que essas escolhas reproduzam um resultado que não é culpa nossa. Mas a responsabilidade de escolhermos inicialmente é nossa. E isso traz angústia para todos nós. E aí fica parecendo que, bom, eu não consigo controlar todos os aspectos da vida. Algumas coisas são acidentais, mas mesmo os acidentes, se partem de uma escolha que foi nossa, nós somos de fato responsáveis por isso. Por exemplo, pensa numa criança. Uma criança, ela faz um belo desenho, um desenho bonito. Aí ela vai, pega, mostra, olha o que eu fiz, eu que fiz. A criança, ela gosta de mostrar que ela fez as coisas. Já quando ela faz alguma coisa que resulta em uma tragédia, digamos assim, o menino está ajudando o pai a lavar a louça e o pai pede assim, pega um pano de prato pra gente secar isso aqui. Aí a criança vai lá, pega o pano de prato que está em cima da mesa e puxa. Só que em cima desse pano de prato tem um prato de vidro. E esse prato invariavelmente cai e quebra. A primeira reação dessa criança é dizer, não fui eu. O problema é que a culpa do prato ter quebrado não é dela no sentido de que não foi ela quem pegou o prato e jogou no chão. Ela não é responsável nesse nível. Mas ela é responsável por não ter verificado que o prato estava ali em cima. Ela é responsável por ter escolhido puxar o pano de prato sem ver nada. Então, quando nós vemos a nossa liberdade reproduzindo coisas que são ruins, nós tendemos a colocar a culpa nas circunstâncias. Não fui eu que fiz. O prato estava aqui em cima, mas eu não vi. Só que, dentro da filosofia de Kierkegaard, é isso que no fim das contas nos angustia. Porque você só entra na defensiva para falar das circunstâncias porque você percebe que a sua liberdade reproduziu algo que você é responsável. Não importa de quem é a culpa. Se você escolheu primeiro, você é responsável por isso. Kierkegaard, ele coloca a gente nesse ambiente onde o mundo ele é um paradoxo. Eu não consigo controlar tudo, mas eu sou responsável por tudo que acontece comigo. E isso é angustiante. E é por isso que ele leva a fé tão a sério. Porque a fé, ela não é uma resposta ao paradoxo. Ela é uma aceitação do paradoxo, sem tentativa de superação, e ainda assim
com um ponto de vista apaixonado. É a maior e a mais sublime das paixões humanas, é a fé para Kierkegaard. Ele mostra isso através da história de Abraão. Porque o que nós temos, não só na história de Abraão, mas o que nós temos na realidade, a fé não é aquilo que responde às angústias, mas a fé é aquilo que dá forças para atravessar as angústias. Na história de Abraão isso fica claro, principalmente na passagem em que ele vai sacrificar o filho Isaque. Deus pede para que ele sacrifique o filho Isaque, mas Deus tinha prometido que ele teria o filho. No entanto, Abraão, ele se cala e leva Isaque para o sacrifício juntamente com seus empregados. E por mais que isso pareça estranho, e a gente olha assim e pensa, tá, mas aí uma voz falou com ele e agora ele vai matar um moleque? Não, não é sobre isso a história. A história é sobre fé. É ele fazer aquilo que Deus quer que ele faça, sabendo que haverá uma resposta no final. E aí muitas pessoas vão falar assim, não, então, mas é porque aqui Abraão ele viu além das esperanças e não sei o quê. Você pode tentar explicar isso de qualquer jeito. E Kierkegaard entende isso. A questão aqui é mais compreender a história pela história. Abraão teve que entregar o seu filho e ele subiu o monte, e a única vez que ele fala durante toda a narrativa é quando o garoto pergunta, e onde é que está o sacrifício? A gente vai sacrificar em homenagem ao nosso Deus, mas quem é o sacrifício? O que é o sacrifício? Abraão fala que Deus proverá. E chegando ao monte, aparentemente Isaque aceita ser sacrificado, porque Isaque não é uma criança que não consegue se defender. Ele, dentro da história, pode ter entre 15 e 16 anos. E Abraão tem mais de 100 anos dentro da narrativa bíblica. O que significa que Isaque se entregou ao sacrifício. No entanto, no momento em que ele vai sacrificar, Deus intervém e fala, não, você já provou tua fé. Agora sacrifica o animal ali. Aí ele vai e envia um animal para que ele seja sacrificado. O filho é poupado para que o animal seja sacrificado, para que a ovelha, o cordeiro seja sacrificado. O paralelo de Abraão com Jesus Cristo, o paralelo de Isaque com Jesus Cristo e Abraão com Deus é muito claro, de que Deus Pai envia o seu filho para ser sacrificado em cima de um monte pregado numa cruz. Só que, no caso de Abraão, ele prova a sua fé por Deus. No caso de Deus, ele prova o seu amor pela humanidade. Então, se no caso de Abraão o filho é poupado, no caso de Jesus Cristo o filho é sacrificado. E isso não é uma narrativa que explica para nós como é que é a fé. Não explica para nós, não converte corações no sentido de eu consigo te explicar conscientemente o que cada um desses elementos significa. Você pode terminar essa história e pensar, cadê a racionalidade disso? Você pode terminar essa história e pensar, não faz sentido, o cara foi chamado para matar o menino e ele foi. Que loucura é essa? Que mania é essa? Só que para Kierkegaard isso é uma demonstração de fé. Porque é uma questão subjetiva. Você só vai conseguir entender a beleza disso se você estiver disposto a nutrir essa fé em seu coração. E essa fé não é responsabilidade sua. É uma questão divina. Então, Kierkegaard ele olha e pensa, às vezes os teólogos eles acham que estão explicando a Bíblia, mas eles não estão fazendo isso. Eles estão reduzindo a fé à racionalidade. E se você quiser de fato compreender essa história, você não pode ser simplesmente racional. Você precisa sentir essa história. Bom, só que, o que seria do azul sem o vermelho? O que seria do preto sem o branco? O que seria do mar sem a terra? Se nós não tivéssemos Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu no ano de 1900, bem na virada, entre o século XIX e o século XX. E ele é um existencialista que, na verdade, deixa eu explicar isso melhor. O movimento existencialista ele vem a partir do século XX. No entanto, Kierkegaard e Nietzsche eles são eleitos pelo movimento existencialista como os precursores principais. Só que o que é louco aqui? Kierkegaard ele é um existencialista que pensa a questão da existência a partir da fé. Nietzsche ele é um existencialista que pensa a questão da existência a partir de tudo que é contrário ao cristianismo. Se nós temos de um lado um cristão, do outro lado nós temos um anticristão. Tanto é que Nietzsche escreve um livro chamado O Anticristo, justamente por ele ser contrário a algumas questões do cristianismo. E essa contrariedade que ele tem é muito próxima àquilo que Kierkegaard também defendia. Mas vamos tentar aqui falar de alguns pontos que são importantes. Para Nietzsche, racionalizar, conhecer, envolve atribuir sentido.
Ou seja, eu conheço algo porque eu atribuo sentido a esse algo. Não é porque de fato eu estudei, porque eu observei, porque eu verifiquei. Não, você atribuiu sentido. E atribuir sentido significa que eu estou dando um valor a esta coisa. Se atribuir sentido é dar valor, então todas as coisas que nós utilizamos, todas as palavras que nós utilizamos, todas as frases falando de Deus, de vida, liberdade, Jesus Cristo, cristianismo, todas essas palavras, elas possuem uma genealogia. Elas possuem uma história. E se elas possuem uma história, elas têm um início. E possivelmente, elas também terão um fim. Porque nada que existe no mundo é eterno. Nada que existe no mundo é metafísico. Na verdade, tudo que existe no mundo é físico. E tudo que nós podemos compreender do mundo está aqui. Nós podemos ter diferentes formas de falar sobre Deus, sobre liberdade, sobre alma. Podemos falar de tudo isso. Mas perceba, o que são essas coisas? Liberdade. Ela tem uma etimologia, ela tem uma raiz, ela tem uma estrutura, ela tem um porquê de ter se tornado essa palavra que nós falamos hoje em dia, com os significados que tem hoje em dia. A questão é, se eu vou atrás dessa história, eu descubro a origem dessa palavra e descubro que essa palavra só ganhou o valor que tem hoje porque alguém atribuiu esse significado e nós aceitamos esse significado até hoje. O que Nietzsche está propondo aqui? Compreender que não existem verdades eternas, que o mundo é um fluxo, que o desenvolvimento de raciocínios são atribuições de valores que nós aceitamos porque parece que está explicando alguma coisa, quando na verdade eles estão inventando, digamos assim, um novo mundo. Porque a vida, ela não é estática como os conceitos de um dicionário. Nietzsche ele tem uma frase interessante que a palavra ela só tem significado se ela não tiver história. E aí você pode falar assim, tá, mas o que é que não tem história? Pois é, o que é que não tem história? Tudo no mundo tem uma história. Se tudo no mundo tem uma história, então nada tem um significado estático. Nada é abrir um dicionário e, significa isso. Não, meu amigo. Os contextos renovam os significados das palavras. E isso faz com que tudo que a gente vivencie sempre seja um fluxo, um devir, uma passagem. Nós usamos palavras o tempo todo de formas diferentes. Há um tempo atrás, puto era considerado um xingamento. Hoje em dia, eu estou muito puto é considerado eu estou com raiva. Porque tudo é fluido. E se tudo é fluido, eu não preciso atribuir os sentidos e os significados a partir dessa racionalização etimológica. Eu atribuo os sentidos e significados a partir do que é a vida. E aí você vai perguntar, mas o que é a vida? É se sentir potencialmente valorizado. Tudo aquilo que de fato me incentiva a viver, me incentiva a ser melhor, me incentiva a progredir, a evoluir. E evoluir num sentido darwinista, de não necessariamente é uma questão positiva, mas é uma questão que preserva a vida. Ela é algo que quer se preservar. E por ela querer se preservar, nós só podemos, e isso dentro da filosofia de Nietzsche, nós só podemos valorizar significados que dão sim vazão para vivermos a vida em sua plenitude. Para Nietzsche, o cristianismo é uma grande afronta a tudo que é vivo. Porque o cristianismo ele traça limites. Ele diz até onde você vai, ele diz até onde você tem que ir. E para ele isso não funciona, isso é um erro, isso é uma desgraça, porque nós devemos sim viver a vida com todos os fluxos e mudanças que existem. Não existem limites que são traçados, que são permanentes. Eles são históricos, eles podem ser levados adiante, eles podem mudar, eles podem ser apagados. E a vida precisa ser valorizada a partir disso. Só que aí você pode pensar, ok, nós conhecemos isso, nós valorizamos aquilo que nos torna vivos, mas e o conhecimento? E a ciência? Entendo que a religião talvez seja um problema, mas e a ciência? Porque o problema dele era com conhecimento até então. Se nós só conhecemos aquilo que nós atribuímos valores, então todo conhecimento envolve questões morais e éticas. Mas o que é que nós podemos conhecer de fato? Aqui é que a coisa fica meio louca. Nós conhecemos aquilo que é metafórico, aquilo que é poeticamente metafórico. Por quê? Porque a ciência, ela abstrai ao ponto de simplificar coisas que são complexas. E qual é a melhor forma de descrever as coisas em fluxo? Qual é a melhor forma de descrever o mundo de uma forma que abarque muitos conceitos de uma vez e isso produza em nós sensações de vivência? A metáfora. Só a metáfora faz isso.
E a metáfora, ela abarca vários conceitos em uma palavra, em uma frase. Quando você lê uma poesia, e talvez você não tenha o hábito de ler, mas se você buscar uma poesia que você goste, que você assim lê e pense, cara, que coisa bonita. Essa sensação de coisa bonita é porque você não está diante simplesmente de significados únicos. Você está diante de plurissignificados. Você está diante de um movimento muito grandioso que está sendo escrito ali na sua frente em forma de versos e rimas. A poesia, ela se comunica conosco expandindo o nosso conhecimento a respeito do mundo. Nós conhecemos melhor através da poética. Sem a poesia, nós ficaríamos presos à sistematicidade da ciência. E a sistematicidade é artificial, mas a poesia, ela é viva. E ela te ensina a viver e te motiva a viver. Ela atribui valor àquilo que de fato deve ser valorizado. Então, existem coisas que são muito maiores do que a própria razão. E a razão por si só, por tentar simplificar as coisas, por vezes é destrutiva. Pense nos povos indígenas, povos africanos que foram destruídos em nome de um progresso, e esse progresso é um progresso moderno. A modernidade, ela deu uma visão de que todo mundo estava caminhando para a mesma evolução. A contemporaneidade, ela dá uma visão perspectivista, principalmente em Nietzsche. São perspectivas diferentes e a gente precisaria preservar essas perspectivas diferentes para que possamos de fato evoluir e não destruí-las em nome de um progresso que é único, que é europeu, que nem é nosso. Terminamos aqui. Eu gostaria apenas de informar que eu estou abrindo uma chave Pix para o canal, que é essa aqui, ou essa aqui, está em algum lugar, eu vou colocar na descrição, vou colocar aqui também. Se você quiser me ajudar com R$1, R$2, por que eu estou pedindo essa ajuda? Para eu reinvestir nesse canal, para que a gente tenha melhor, assim, um melhor retorno, para que eu estude mais, para que eu me dedique mais e me sinta mais motivado. Aí você vai dizer, mas é o dinheiro que te motiva? É isso mesmo. Eu preciso viver, cara, o mundo é capitalista, eu preciso desse dinheiro. Enfim, eu quero que esse canal seja bom mesmo. Então, muito obrigado por ter assistido, seja feliz.